O Guilherme Miller, em 1818, estudando a Bíblia, sozinho, se deparou com o livro de Daniel, o capítulo 8. Repare bem, ele ficou vidrado no versículo 14, que diz o seguinte: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. E aí ele concluiu que 2.300 tardes e manhãs era uma representação de 2.300 anos. E que essa purificação do santuário se daria por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então ele começou a calcular, e ele falou, então esse processo de anos se daria a partir do decreto para a reconstrução de Jerusalém, que seria em 457 a.C., 2.300 anos depois, cairia em 1843, e aí ele chegou à conclusão de que seria entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844 que se daria a segunda vinda de Cristo. Ele ficou anos estudando isso e se convenceu e passou a pregar isso a partir de 1831 de maneira muito contundente e divulgou isso abertamente e muita gente creu. Mais de 100 mil pessoas creram nessa profecia de Guilherme Miller. Então foi esse movimento que originou o que nós conhecemos hoje como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que Jesus não veio nessa data, ele estava equivocado. Mas vamos só parar um pouco nesse texto, como ele escorregou feio aqui. Porque, gente, o texto é autoexplicativo. Essa profecia aqui, ela tem uma explicação clara, está dentro do texto. E a pessoa ficou lá vidrada num versículo, não leu o contexto, não entendeu do que se tratava. Veja só, versículo 3. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro e tal. Mais abaixo, veja só, parece um bode. Enfrenta o carneiro que tinha os 2 chifres e quebra os 2 chifres do carneiro. E esse bode se engrandece muito, mas ele tem o seu chifre quebrado. E no lugar dele surgem 4 reinos. Gente, quem conhece um pouquinho de história já sacou qual que é. O carneiro com os 2 chifres, o Império Medo-Persa. No seu lugar, quem é que vem? O Império Grego, o Império Macedônico. Alexandre o Grande, ele é o grande chifre que é quebrado. E no seu lugar, 4 generais, 4 reinos, e um desses 4 generais é que vai ser o Antíoco Epifânio, que vai perseguir os judeus, que vai, por 2.300 tardes e manhãs, impedir o sacrifício. Você não precisava ser muito gênio para chegar a essa conclusão, porque o texto mesmo diz isso mais abaixo. Acompanhe a leitura. Então, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, Antíoco Epifânio, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa de Jerusalém. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Está falando de Miguel, que é o príncipe do exército de Israel. É o príncipe que protege Israel. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Antíoco Epifânio entrou dentro do templo, profanou o templo, proibiu o sacrifício. Isso é história, gente. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e outro santo lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora que está sendo aí operada por esse iníquo, por esse Antíoco IV? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados os pés? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Aí que chega nesse ponto. Agora, veja só mais abaixo, o versículo 16, o finalzinho. Gabriel, explique a visão. Ele está pedindo explicação. E agora vem a explicação. E aí fica muito ruim para o Guilherme Miller, porque a explicação, se ele não tinha entendido algo que, da perspectiva nossa histórica, é claro
É evidente? Fica muito mais claro agora com a explicação. Veja, versículo 18. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé e disse: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com os 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Gente, só faltou desenhar. O bode peludo é o rei da Grécia. Meu Deus do céu. Ele não precisava nem estudar. Gente, era só ler. Tá aqui a explicação. Mas o fundador do Adventismo do 7º dia simplesmente não leu o texto todo ou ignorou propositalmente, sabe quando você vai para o texto e você já tem algo na cabeça, você força o texto a dizer aquilo que você quer entender? Esse é um grande problema. Você não permite que a Bíblia diga. Você não se coloca como um aprendiz, você se coloca como um grande mestre que já chega com uma certa ideia preconceituosa e agora quer fazer com que o texto diga aquilo que você já está convencido. Só pode ter sido algo assim. É absurdo, porque aqui está claro. O bode peludo é o rei da Grécia, é o Alexandre o Grande. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em seu lugar, significa que 4 reinos se levantam. Gente, isso aqui era profecia quando Daniel colocou. Mas para nós é história. Alexandre o Grande foi derrotado, no seu lugar o reino ficou dividido, porque os 4 generais brigaram, cada um pegou uma parte e constituíram cada um seu próprio reino. Antíoco Epifânio, Antíoco IV, ele vai para essa região que tem Jerusalém, que tem a Judéia. Ele vai invadir Jerusalém, ele vai entrar dentro do templo, ele vai profanar o templo, ele vai barbarizar. E essa opressão, isso aqui tem dias contados. Essa opressão, até em termos de dias, tem um limite estabelecido por Deus. Deus estabeleceu um limite desta tribulação. Bom, está aqui explicado, é história. Já aconteceu, mas a Igreja Adventista do 7º dia, que tem 22 milhões de seguidores hoje, começou com um erro grosseiro de interpretação e que eles carregam e sustentam até hoje. Não veio em 1843, não veio em 1844, na primavera, lá do norte, né, da região dos Estados Unidos. Então não veio entre uma primavera e outra e foi uma grande desilusão. Aí aparece um tal de Samuel Snow, que diz, olha, você se equivocou porque você disse que viria na primavera, mas vai ser no outono. Porque se estamos falando da purificação do templo, isso teria que necessariamente se dar no Yom Kippur, dia da expiação. Então não era na primavera, é no outono, em 22 de outubro. Gente, o próprio Guilherme Miller ficou meio ressabiado a princípio, mas depois ele falou, olha, faz sentido. E agora reacenderam a pregação, faltavam poucos meses, então, para a data de 22 de outubro de 1844. E aí, uma efervescência e as pessoas ficaram esperando. Agora tinha data, antes só tinha um período, agora era a data. É 22 de outubro de 1844. Gente, chegou a data. Mais de 100 mil pessoas esperando. Muitos subiram nos telhados para esperar o grande dia. Cristo não veio, uma decepção terrível, tremenda, uma desilusão, um abatimento. O próprio Guilherme Miller, fundador, e outros líderes do Adventismo, um grupo grande desses 100 mil, uma boa parte simplesmente reconheceu que nada, absolutamente nada aconteceu em 22 de outubro de 1844, que havia sido realmente um erro. E o Guilherme Miller escreveu uma carta aberta para todo mundo, pedindo desculpas e reconhecendo o grave erro e se lamentando por todas as mazelas causadas. Porque as pessoas que esperaram a vinda de Cristo venderam suas propriedades, investiram tudo na proclamação dessa mensagem. Houve coisas assim muito drásticas que aconteceram. E ele pediu perdão por tudo isso. Dividiu-se aquele grupo de cerca de 100 mil pessoas em 3 grandes grupos. O grupo do Guilherme Miller, que foi expulso da Igreja Batista. E ele então constituiu um movimento, uma igreja
continuava crendo que o Senhor Jesus Cristo voltaria, mas ele não estava mais marcando data e ele reconheceu que houve um erro grosseiro. O tipo da pessoa que tirou o time de campo falou, errei. Saiu fora. Então, boa parte desse movimento reconheceu que foi uma gafe tremenda e por isso a gente vê que esse Guilherme Miller era uma pessoa sincera. Era só uma pessoa ignorante de muitas coisas, inclusive de textos onde Jesus Cristo deixa claro que ninguém vai saber a data e a hora da vinda dele. Tem, por exemplo, Mateus 24:36. Jesus diz, porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Atos 1:7. Jesus respondeu para os discípulos que queriam saber os tempos em que se dariam as coisas. Não lhes compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Portanto, Guilherme Miller e qualquer outra pessoa que tem a pretensão de saber a data da volta de Cristo, saiba, Jesus disse, não vos compete saber a data, ninguém vai saber, ele vem a hora que a gente não sabe, portanto, outro erro grosseiro, errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus, erro por não conhecer as Escrituras, por não interpretar, por ser orgulhoso, uma interpretação particular da Bíblia. Particular. Sabe, ninguém mais tem essa interpretação. Você tem que ser muito arrogante. Porque se Deus só está falando com você ao longo de toda a história, você é demais. Você é incrível. Você tem uma revelação específica que ninguém mais teve. Gente, e essas coisas realmente levam a esses absurdos. Outra parte, também significativa, desses 100 mil, creu que Cristo tinha vindo, mas tinha vindo de maneira espiritual, então a coisa não foi bem assim, então saíram pela tangente, sabe? Deram uma espiritualizada nessa segunda vinda de Cristo. Agora, o terceiro grupo é o menor de todos, só 50 pessoas continuaram reafirmando que Cristo veio em 22 de outubro de 1844. Um tal de Hiram Edson trouxe a seguinte revelação. Ele veio para o Santo dos Santos, ele saiu do lugar santo, no santuário celestial, e foi para o lugar santo dos santos, para completar a obra de expiação. Um erro chamando outro erro. Um abismo chamando outro abismo. 50 pessoas apenas acreditaram nisso. Guilherme Miller, o fundador, falou, isso não está com nada, isso é conversa mole. Ou seja, a gente pode dizer que o Guilherme Miller não morreu adventista do sétimo dia, o fundador. Não, ele não creu nisso. 50 pessoas apenas, para justificar essa gafe tremenda, uma heresia do tamanho de um bode ou de um bonde. Que é a teoria de que Cristo veio, fisicamente veio, mas num santuário celestial e entrou no Santo dos Santos só em 1844. Até então, ele não podia interceder por nós no Santo dos Santos. O pior é que eles acreditam até hoje. Até hoje, isso aqui é doutrina fundamental do Adventismo do sétimo dia. Baseio isso em Levítico, capítulo 16, que fala do dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos somente uma vez ao ano. Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo. Havia um sacrifício de carneiros, às vezes sacrifício de novilho, e havia também 2 bodes, um era sacrificado ao Senhor, cujo sangue era colocado depois sobre um outro bode, que era o bode emissário, que era enviado para o deserto. Você pega lá Levítico capítulo 16, versículo 7. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Esse bode emissário, então, faria expiação pelos pecados. Só que os adventistas dizem o seguinte, que o bode que é oferecido ao Senhor,
é Jesus Cristo. E o outro bode, o bode emissário, que faz também expiação, igualmente expiação, como o texto aqui diz, é Satanás. Colocando Jesus e Satanás como coautores, como dois que trabalham em conjunto para a promoção da expiação dos pecados. De forma que, segundo essa doutrina, nós não estamos livres de nossos pecados plena e totalmente, porque a obra de expiação não terminou. Apenas o bode representado por Jesus Cristo foi sacrificado. O bode emissário só será enviado para o deserto no final deste período de juízo investigativo em que Jesus está nesse Santo dos Santos, fazendo intercessão e também julgando as pessoas, julgando o mundo. São juízos preliminares até a sua segunda vinda. Na sua segunda vinda, os nossos pecados serão definitivamente postos sobre Satanás, este bode emissário, que é responsável pela origem de todos os pecados, e aí sim nós nos veremos livres de nossos pecados. Portanto, não está consumado. Pasmem, não está consumado. O diabo participa como nosso Redentor, e ele vai carregar sobre si os nossos pecados. Aquilo de Isaías, que Jesus carregou sobre si os nossos pecados, não, quem vai carregar os nossos pecados é o diabo. Eu fiz uma tabela, uma comparação entre o que é o ensino adventista sobre o juízo investigativo e o que é que diz a Bíblia. Pura e simplesmente, o que a Bíblia diz? Bom, eles dizem que o juízo investigativo começou em 1844, baseado ali em Daniel 8,14. Cristo começou os julgamentos dos crentes e tal, e a sua obra de expiação, que só será completa no final desse período de juízo investigativo com a segunda vinda de Cristo, quando finalmente os nossos pecados serão postos sobre Satanás, e aí a obra de expiação estará plena e completa. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando a entender que nós já temos acesso ao Santo dos Santos. Não é apenas Jesus, não. Nós já temos acesso ao Santo dos Santos. Por meio do véu que se rasgou, ou seja, da carne de Cristo que foi traspassada, que foi furada, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Entremos com confiança diante do trono da graça para receber misericórdia, ajuda, graça em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 9, versículo 24, que ele está nesse Santo dos Santos e ele intercede por nós, diz já desde a primeira vinda, e não em 1844. Não vai ser em 1844 que ele vai finalmente entrar no Santo dos Santos para interceder por nós. Ele já é o nosso intercessor. Temos grande confiança, porque temos em Jesus o nosso supremo sacerdote que vive a interceder por nós, cotidianamente. E não passou a interceder por nós no lugar Santo dos Santos em 1844. Não foi em 1844 que ele entrou no Santo dos Santos. Ele já entrou, o véu já se rasgou, já por ocasião da sua própria morte. Exatamente. Bode emissário é o ensino do Adventismo como uma figura de Satanás. Acredita que Satanás finalmente levará a culpa pelos pecados que nós confessamos e estamos arrependidos deles. Somente Satanás vai carregar isso para a gente se ver totalmente livre desta culpa. Vai recair sobre Satanás. Só que a Bíblia diz que Cristo é o nosso único Salvador. Ele é aquele que carregou sobre si os nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53 diz que ele carregou sobre si os nossos pecados e pelas suas chagas nós fomos sarados. Outro ensino dos adventistas, continuidade da expiação após a cruz. A obra de Cristo continuou no santuário celestial, segundo o Adventismo, e inclui o juízo investigativo. Só que a Bíblia é clara, enfática. Jesus completou essa obra na cruz. Hebreus 10, 12 a 14 afirma que Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados de maneira cabal, completa, definitiva. Ele disse, está consumado. Na cruz cravou todo o escrito de dívida, venceu principados e potestades, triunfou sobre tudo isso na cruz.
O outro ensino deles é a limpeza do santuário celestial, limpeza do registro de pecados nesse santuário celestial. Bom, a purificação completa pelo sangue de Cristo, que a gente vê lá em Hebreus 9:12, diz que Cristo entrou uma vez por todas, obtendo redenção eterna. Cristo atua como defensor no tribunal celestial. Isso só a partir de 1844, né? Complicado. Cristo é o nosso advogado, o nosso justificador. João já dizia isso. Filhinhos, se alguém pecar, temos em Cristo um advogado. Temos ele como nosso advogado desde sempre. E não a partir de 1844. É simples assim. Marcação da data do retorno de Cristo. Cristo não vem, grande decepção, inventa-se desculpas esfarrapadas e mais doutrinas erradas. Não se reconhece um erro, o próprio fundador reconheceu, uma minoria não reconheceu, e para justificar um grave erro que foi a datação do retorno de Cristo, e ele não veio, em vez de se curvarem aos fatos, inventaram toda uma teoria que nada tem de bíblica, a não ser invencionice pura, para justificar o injustificável. Cristo não veio e ponto final. E não se sabe a data em que vem. Nem Jesus, durante 1800 anos, estava lá no céu, no lugar santo dos santos. Nem ele estava. Ele só passou a entrar em 1844 para poder interceder por nós, para fazer expiação pelos nossos pecados, para completar a obra de expiação que ele não completou, e ainda tem Satanás como coautor dessa redenção e dessa obra expiatória. Gente, é muito absurdo, é um erro gravíssimo. 22 milhões, só hoje, vivos. Quantos mais ao longo da história creram nesse absurdo? Ellen White, uma profetisa que com 17 anos nessa oportunidade, né, desse grande desapontamento em 1844, passou a profetizar e tornou-se a grande profetisa do movimento adventista, escreveu um livro atrás do outro, revelações, justificando essas teorias. A gente leu várias frases da Ellen White semana passada, só vou ler 2 frases dela. No livro O Grande Conflito, que é o livro mais conhecido, página 22. Nosso sumo sacerdote entrou pelo véu para o lugar santíssimo do santuário celestial na conclusão dos 2.300 dias de Daniel 8,14 e ali entrou para realizar a obra final de expiação preparatória para a sua vinda. Já na página 658 ela diz: como o bode expiatório era enviado para uma terra desabitada, assim Satanás será exilado para a terra desolada e inabitada. É o bode emissário. E a página 480 ainda. Antes de sua vinda, Jesus deve completar sua obra em favor da nossa salvação. Ele veio ao santuário celestial. Ele intercede em favor de seu povo. Até então, não intercedia, não estava no lugar celestial apto para interceder. É muito erro.